Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntamente com esta amada igreja nesta noite festiva, aonde estamos nos alegrando na presença do nosso Deus. Quero aproveitar que você está de pé e te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo de número 2, e nós leremos os versículos de número 7 e versículo de número 8. Livro de Neemias, capítulo de número 2, versículos de número 7 e versículos de número 8. Glória a Deus. Que nos diz assim: disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dê-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus abençoe. Podeis assentar. Queridos e amados irmãos, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Leidi, que nos recebe aqui esta noite. Nós tivemos o privilégio de recebê-lo por 2 vezes ali na cidade de Ariquemes, e nos deixou já muita saudade, e temos certeza que retornará muitas outras vezes. Louvo a Deus pela vida dele, da sua família, desta igreja. Pude conhecer hoje o pastor Abner, né? Já ouvi falar sobre você, viu? Pastor Abner, e para nós é uma alegria estarmos aqui e sermos recebidos de forma tão calorosa e carinhosa como esta igreja nos recebeu na noite de hoje. Quero trazer aos irmãos e ao pastor a saudação do meu pastor presidente, pastor André Luiz, que mandou um abraço ao pastor Ledi e a toda esta igreja, justificando também a ausência da minha esposa. Hoje ela não pôde vir comigo, mas estamos aqui para servir a Deus e servir a esta igreja. Queridos e amados irmãos, o texto que acabamos de ler nesta noite vai nos falar acerca de um pedido que Neemias vai fazer ao rei em uma determinada circunstância. É de conhecimento de todos nós, conhecedores da palavra de Deus, que a Bíblia vai nos informar que o povo de Judá, de Jerusalém, por conta da sua desobediência a Deus, foi permitido pelo Senhor que eles fossem levados ao cativeiro babilônico. E a Bíblia vai nos dizer que a Babilônia entrou em Judá por 3 vezes. Na sua primeira vez, no ano 605 a.C., a Babilônia ela entra em Judá como um império que está em ascensão para levar pessoas específicas, estas que trabalhariam no governo, na administração deste império que está em ascensão. Mas a Bíblia também vai dizer que no ano 597, a Babilônia entra por uma segunda vez em Judá,
Neste tempo, eles vão levar agora cerca de 10 mil cativos, já não para trabalharem no trabalho braçal, para não trabalharem já na administração, mas sim no trabalho braçal. E entre esses estava o jovem Ezequiel. Já no ano 586, a Bíblia vai nos dizer que agora a Babilônia entra pela terceira vez em Judá, já não para levar cativos, mas a Bíblia nos relata, lá no livro de 2 Reis, capítulo 25, que quando a Babilônia entra desta terceira vez, eles vão destruir a cidade de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que eles destroem a cidade, levam todos os utensílios do templo e destrói o templo. Aquilo que um dia para este povo foi motivo de orgulho, porque a Bíblia diz que quando o templo de Salomão foi construído, que Salomão edificou o templo e foi inaugurado, era um templo majestoso que trazia orgulho para os habitantes de Jerusalém. Era tão majestoso que a Bíblia vai dizer que a rainha de Sabá veio para contemplar o templo, e quando ela chega, tamanha era a beleza, tamanha era a grandiosidade, que a Bíblia vai dizer que as suas pernas começaram a ficar trêmula diante daquilo que ela via. Porém, o que me chama a atenção é que não somente isso aconteceu, mas quando ela viu os servos saindo do templo do Senhor, a Bíblia diz que ela desmaiou, porque ela dizia: eu nunca vi servos desse jeito, eu nunca vi um povo desse jeito. É porque quando nós nos apresentamos nos átrios do Senhor, é impossível sair deste ambiente espiritual sem levarmos alguma coisa lá para fora. Quando o culto termina, quem olha para a igreja olha e diz: eles levam algo diferente, algo que só Deus pode dar. Era algo que lhes trazia um orgulho, pertencer a Jerusalém, ter um templo tão grandioso. Mas a Bíblia vai dizer agora que aquilo que lhes trazia orgulho e satisfação está apenas em ruínas, está destruído. O salmista vai escrever no Salmo 79, falando acerca da situação que ficou. Mas Deus havia feito uma promessa através do profeta Jeremias, lá no capítulo 25, versículo 12. Deus disse através de Jeremias que o povo seria levado cativo, porém 70 anos após o cativeiro, Deus os traria de volta. E para que isso se cumprisse, aconteceu algo poderoso. A Bíblia vai dizer que a Babilônia era uma fortaleza, aonde era difícil entrar e ninguém tinha coragem de se levantar contra ela. Mas havia uma promessa de Deus, e Deus, quando quer cumprir promessas, meus amados, Ele faz coisas extraordinárias. E a Bíblia diz que levantou-se Ciro, alguém improvável, e em uma noite Ciro vence o Império Babilônico, e ele se levanta em Esdras capítulo 1, versículo 1, e ele diz assim: o Senhor me deu uma ordem, e a ordem que o Senhor me deu é esta: voltai a Jerusalém. O que eu acho lindo, irmãos, é que Ciro não era um servo de Deus, mas Deus prometeu que eles voltariam. E quando Deus quer cumprir as suas promessas, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele bem quiser, para fazer cumprir promessa na vida do crente. O povo agora vai retornar a Jerusalém. E assim como eles foram levados em 3 vezes, o seu retorno, o seu regresso será também em 3 vezes.
Na primeira leva, eles voltam com Zorobabel para reconstruir o templo. Na sua segunda leva, eles voltam com Esdras para ensinarem a lei. E na terceira leva, eles voltam com Neemias, agora para reconstruir os muros. Aí nós entramos agora no livro de Neemias. A Bíblia vai dizer que Anani, irmão de Neemias, vai visitá-lo. E quando Neemias recebe a visita de Anani, a Bíblia vai dizer que Neemias indaga como estava o povo em Jerusalém, até porque já havia se passado muito tempo, muitos anos, até desde o seu regresso, e Neemias quer receber notícias deste povo, como qualquer um de nós, sempre desejamos e almejamos receber notícias boas, notícias favoráveis, notícias que nos agradam, e não era diferente com Neemias. Neemias esperava que Anani lhe dissesse: Jerusalém está uma bênção, a cidade está edificada e avançando, a cidade só prospera. Porém, a Bíblia vai nos dizer que as notícias que Neemias recebe não são notícias boas, não são notícias agradáveis. E aqui eu aprendo, queridos, que nós podemos ser crentes, servir a Deus, viver uma vida íntegra, mas o crente também tem os dias das notícias ruins, tem os dias que as notícias más, elas batem na nossa porta. Foi Salomão quem escreveu Eclesiastes 12 e versículo 1, quando ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. O dia mau chega para cada um de nós. O próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, carta aos Efésios, ele escreve no capítulo 6, versículo 13, dizendo: estais, pois, firmes com toda a armadura de Deus, para que possais resistir quando chegar o dia mau. A notícia mau chega, e quando nós observamos Neemias, quando ele recebe uma má notícia, a Bíblia vai dizer que Neemias sentou, chorou e lamentou, porque a notícia não era agradável. A notícia foi tão pesada que fez Neemias perder as forças, sentar, chorar, lamentar. A Bíblia vai dizer que após sentar, chorar e lamentar, a Bíblia diz que ele jejuou e orou. Sentou, chorou, lamentou, porque não é errado chorar quando a notícia má chega. Não é errado se lamentar quando as coisas começam a dar errado. Mas a Bíblia vai dizer que Neemias senta, chora, lamenta. Mas no capítulo 2, vai dizer no versículo 1, que Neemias servia ao rei e tinha compromisso com ele. A notícia não era boa, a notícia o desestabilizou por um momento, a notícia fez chorar, mas a notícia não fez ele parar, porque ele tinha compromisso com o trono.
E eu vim aqui esta noite te dizer: a notícia má, ela chega para todos nós, e quando ela chega, não é errado sentar, chorar, lamentar, mas o Espírito Santo está dizendo: você só não pode parar, porque você tem compromisso, porque você tem responsabilidades com o rei, e você pode até ter desestruturado um tempo, mas não abra mão do teu compromisso com quem te chamou. Chora, lamenta, mas reaja. Oh, glória a Deus. Você tem direito de chorar, você tem direito de lamentar, você pode até sentar, mas não esqueça que você tem compromisso com o rei. Alamando remandagai. E eu prego aqui esta noite com muita convicção, porque eu sei que eu prego a pessoas que algumas as notícias não têm sido boas. E alguém olha e diz assim: é com a notícia dessa, agora para, agora entrega, agora abre mão, agora desiste. Mas Deus está dizendo: chore, lamente, mas depois que chorar, levanta, se posiciona, reaja, porque o trono está te esperando para o serviço. Será que você pode me ajudar a pregar esta noite? E dar uma olhadinha para quem está do teu lado e diga para ele: o céu está te mandando reagir hoje. O céu está te mandando reagir hoje. Você pode chorar, mas não para. Você pode lamentar, mas continua andando. É igual o salmista: é chorando, mas caminhando, chorando, mas caminhando. Parar jamais. Chora, mas saiba. Oh, glória! Oh, glória! Eu prego esta noite a pessoas aqui que estão questionando a Deus: por que, Senhor, isso aconteceu? Eu te sirvo, eu estou na tua presença, eu me apresento para o trabalho, mas a notícia mal chegou. Deus está dizendo: eu nunca disse que por você me servir não teria mais notícias, mas o que eu espero de você é que teu compromisso com o trono seja maior do que as notícias ruins. O que Deus espera de você é que as intempéries da vida não seja maior do que o teu compromisso com o céu. Aleluia. A notícia ruim pode chegar, mas chega a hora do culto. O crente tinha todo motivo para ficar trancado dentro de casa, se lamentando, chorando, mas ele põe a melhor roupa. Aleluia. Vai para onde, crente? Eu tenho compromisso com o rei. Mas você acabou de receber uma má notícia, mas o rei conta comigo na sala do trono. Oh, glória! Eu tenho compromisso com ele. Só Deus sabe o teu esforço para chegar hoje aqui, mas Deus está dizendo: continue reagindo, continue reagindo, continue reagindo. Reaja. Oh, reaja pelo amor de Deus. Porque nós nos acostumamos, quando a notícia má chega, a gente se enclausura naquela situação de: coitado de mim, tadinho de mim. E Deus está dizendo: levanta,
O rei está te esperando. Eu me lembro que quando eu estava para ser consagrado, a consagração seria no domingo. No sábado à noite, nós tínhamos o costume de entrar no gabinete com o pastor presidente e tirar algumas horas de oração. E nós estávamos ali orando. Daqui a pouco levanto da oração e o meu pastor olha para mim e diz: corre na tua casa, porque a tua esposa acabou de ser atropelada. E a minha consagração era no dia seguinte. Foi para o hospital, quase morreu. Domingo à tarde, a consagração à noite, eu disse para ela: eu não vou, eu não saio desse hospital. Eu deixo a consagração para outro dia. Ela olhou para mim e disse: quem não vai sou eu. Mas reaja, vai lá. Lá vai eu sozinho para a igreja. Quando eu estou entrando na igreja, eu recebo a notícia: ela piorou. E o céu dizendo: reaja, reaja, reaja. Era a unção descendo na cabeça, e eu pensando: Senhor, ela está lá no hospital e piorou. E o céu dizendo: reaja, pode até chorar, mas não pode parar. No dia seguinte, ela recebe alta. Eu vim aqui dizer para você: a notícia mal não pode te parar. O teu compromisso tem que ser maior do que as más notícias. Você pode até lamentar, mas continua caminhando, porque a Bíblia vai dizer lá que em 2 Coríntios 4, dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Oh glória! Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas jamais desamparados. Abatido, mas nunca destruído. Reaja. Oh glória! Oh glória! Eu sinto Deus nesta casa esta noite. Eu sinto Deus nesta casa esta noite. Você vai ficar até quando nesta situação? Deus está dizendo: já chorou demais, já lamentou demais. Sacode a poeira. E lá vem Neemias se apresentando para o rei, porque a má notícia não parou ele. Quando ele chega, o rei conhece quem é o servo. O rei olhou e disse: Neemias está aqui, mas não está normal. Neemias está na presença do rei, mas o semblante está triste, decaído. Porque Provérbios 15, 13 diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Neemias está se apresentando abatido, mas não deixou de se apresentar. Quando ele chega na presença do rei, o rei olha para Neemias e diz: o que aconteceu contigo? Me diga o que houve. Tem gente que só precisa que Deus fale isso. O que foi que aconteceu? Aí Neemias vai contar o porquê que ele está entristecido, quais foram as notícias que ele recebeu. Aí quando nós olhamos no versículo 3, a primeira notícia que Neemias recebe é a notícia da extrema pobreza que o povo de Judá estava enfrentando. A Bíblia diz que eles estavam em uma grande miséria. Isso machucou o coração de Neemias, porque ele esperava que o povo estivesse bem. Quando não bastasse a notícia da pobreza, Anani continua dizendo que os habitantes de Jerusalém estão vivendo desprezo. E não tem nada tão terrível como você ser desprezado.
O salmista escreve no Salmo 79 falando disso, e ele diz assim: ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o seu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedra, deram aos cadáveres dos teus servos por comida às aves do céu, e a carne dos teus santos às alemarias da terra. Derramaram sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem o sepultasse. Estamos feitos os opróbrios dos vossos vizinhos, o escárnio e a zombaria que estão em roda de nós, eles estão sendo desprezados. Isso entristece Neemias, mas Neemias agora se depara com uma situação pior. Além deles estarem vivendo a pobreza, o desprezo, eles estão sofrendo a insegurança, porque Hanani vai dizer que os muros estavam derrubados. Muros aqui, primeiro fala de segurança. Se não tem muros, o povo está vulnerável. E Hanani está dizendo: não há segurança na cidade. Muros também fala de limites. Por exemplo, se chegar na tua casa, quem passar na calçada da tua casa, ele sabe que ele pode dar do muro para fora, mas ele tem um limite. Do muro para dentro, ele não pode. Limite. Quando ele diz a Neemias que não tem muro, ele está dizendo: não há limites. Os inimigos podem entrar a hora que quiser, fazer o que quiser, porque não tem limites para eles. Mas eu tenho uma notícia aqui esta noite: Deus vai colocar limites. Eu vou repetir. O inimigo acha que ele pode tudo, mas Deus está dizendo: eu vou colocar limites. Você lembra de Jó? Satanás diz: deixa eu tocar nele. Deus disse: toca, mas tem limite. Toca nos bens, toca na família, toca na casa, mas limite, não toca na vida, a vida é minha. Eu vim aqui esta noite te dizer que Deus vai colocar limitações à tua volta, porque o inimigo está achando que ele pode entrar a hora que quiser, fazer o que quiser, mas Deus está dizendo: eu vou pôr limite, só vai até onde eu autorizar. Tem limite na porta. Você lembra de Senaqueribe? Senaqueribe se levanta contra Judá e ele pensa: ninguém pode me parar, nenhuma nação me parou, nenhum Deus foi capaz de me parar. Eu venho contra vós, eu vou destruir, e não há ninguém que me impeça. Aí o rei foi orar. Deus disse: fica tranquilo, que eu vou colocar limite nele hoje. Ele vem como uma fera selvagem, e Deus dizendo: ele pode vir do jeito que quiser, eu tenho freio e anzol. Ele dizendo: eu vou entrar, e Deus dizendo: opa, tem limite, opa, volta, opa, volta, oh, volta. O Espírito Santo está fazendo assim com um inimigo hoje de alguém que disse: vou destruir a casa e a família. Deus está dizendo: eu vou fazer ele voltar por onde veio, porque tem limite hoje aqui. Porque tem limite hoje aqui. Só entra quem Deus autorizar, só vai até onde Deus permitir. Deus vai levantar muros aqui esta noite. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Deus vai colocar limites aqui esta noite, porque o inimigo, ele acha que ele pode, mas ele só pode até onde Deus determina. De lá para frente é com Deus, é autorização de Deus. Não tem limites. Ele entra, ele faz. Isso entristece. Mas Neemias recebe uma quarta notícia. E a quarta notícia que Neemias recebe é esta:
as portas estão queimadas. E por que essa notícia é tão triste? Porque portas falam de acesso e tantas outras, mas portas era o lugar onde os juízes ficavam para receber o povo e julgar as causas do povo. Quando Neemias ouve que as portas estão queimadas, é como se estivesse dizendo: não há justiça mais. A injustiça entrou, a injustiça opera, a injustiça reina. Mas eu não sei se você crê nisso, mas há uma palavra direcionada a nós aqui esta noite. E o Espírito Santo está dizendo: eu vou fazer justiça por alguém. Eu vou repetir para ver se você entende. Não é você que vai fazer, é Deus que vai exercer juízo e justiça. Eu disse: Senhor, o que eu vou pregar lá hoje? E o Espírito Santo disse ao meu coração: fala que tem justiça. Fala que eu vou colocar justiça. Fala que eu vou equilibrar as coisas. Alguém está dizendo: é impossível. Mas Ele manda no tribunal, Ele manda lá e Ele faz. Ele mandou que rebandacando remandagai. Porque o meu Deus é especialista em dar direito para quem não tem. Números capítulo 27 fala de 5 mulheres que acabaram de perder o seu pai Zelofehade. E a lei dizia que quando o pai morresse, a herança passa para o filho masculino. Se não tem, passa para o parente do sexo masculino mais próximo. Sendo assim, essas 5 filhas não têm direito à herança. Elas poderiam ficar sentadas lamentando a própria sorte, mas elas sabiam o que fazer. Elas foram e se apresentaram na tenda da congregação. Chegaram diante de Moisés e disse: o nosso pai morreu no seu próprio pecado, ou seja, ele morreu na sua velhice, e agora estão querendo tirar o nosso direito. Aí imagina alguém olhando e falando: direito o quê? Que direito que ela não tem? Mas elas vieram e decidiram: nós só saímos daqui depois que receber resposta. O que vocês querem? Nós queremos justiça. Pense na coragem dessas mulheres, correndo o risco de serem menosprezadas pela congregação, mas elas estão diante de Moisés, dizendo: nós viemos atrás de justiça. Moisés pegou a causa e disse: tá bom, quer justiça? Quero. Eu vou falar com Deus. E a Bíblia diz que Moisés entrou na tenda e disse: Senhor, tem 5 mulheres aí do lado de fora que chegaram aqui dizendo: eu quero direito, mas a lei diz que elas não têm. Aí Deus levanta e diz assim: não tem não, não tinha. Mas está na lei, elas não têm direito. É, Moisés, está na antiga, que eu estou mudando a lei hoje. E avisa a elas que eu estou dando direito para quem não tem. Se a Ade vai entender esta noite a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo está dizendo: eu estou dando direito para quem não tem, eu estou dando direito para quem foi negado, eu estou dando direito para quem foi recusado. Deus vai fazer justiça. Deus vai. Alaio, remando, remandaga, amando, reba.
Teramamamamando kemandagayo rebaio kamando re. Elebamamamando kemandora kalasergue. Elabaraba kamanduza kemandoragai. Deus está dando direitos aqui esta noite. Deus está dando direitos aqui esta noite. Aleluia. 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 Oh glória. Tem gente aqui esta noite que achou que podia falar, fazer, que estava no seu direito, e Deus mandou você se calar, quando você achou que tinha direito de falar. Você engoliu, calou, sossegou, enquanto a injustiça passou. Mas esta noite o Espírito Santo está dizendo: eu é quem vou fazer justiça. Aleluia. Sou eu quem vou fazer justiça. Você não vai precisar falar. Você não vai precisar pedir satisfação. Você não vai precisar bater na porta. Você não vai precisar ir lá e mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Aquieta. O Espírito Santo está dizendo: quem vai fazer justiça sou eu. Quem vai dar direito sou eu. E não se assuste se bater na tua porta para pedir perdão. É Deus fazendo justiça na vida de alguém. E não se assuste se vierem te pedir ajuda. É Deus fazendo justiça na vida de alguém. Você não move nada, mas Deus move tudo. Justiça. Justiça. Quando Neemias ouve isso, então ele se entristece. Ele conta para o rei. E o rei pergunta: o que eu posso fazer por você? Neemias olha e diz: ó rei, me permita ir ao meu povo, edificar os muros, colocar as portas. O rei pergunta: quanto tempo durará a tua viagem? E ele dá um certo tempo. O rei diz: tá bom, pode ir. Aí ele fala: ô rei, Neemias é igual aqueles filhos que quando percebe que a porta do cinto está aberta, começa a pedir tudo. Ele viu que o rei disse vai, ele disse: só mais uma coisa. Só mais um pedido. O que foi, Neemias? Eu preciso de cartas. Cartas para quê? Bom, eu preciso de uma carta para os governadores, porque se eu sair aqui em viagem em direção a esta obra, os governantes vão me parar e vão impedir a minha passagem, e eu não conseguirei ir. Então eu preciso de carta, para quando eles me pararem, eu pegar a carta e dizer: estou debaixo de ordem do rei. Você quer carta para quê, Neemias? Eu quero carta de acesso, para ninguém parar, para ninguém atrapalhar, para ninguém impedir. O Espírito Santo está te dando autoridade esta noite, para você romper as fronteiras que estavam te segurando,
Porque o inimigo ele é assim, toda vez que Deus nos dá uma ordem de ir, ele prepara uma emboscada para parar. Mas Neemias, prevendo isso, ele diz: ninguém para decreto do rei, ninguém para uma ordem do rei. E que carta é essa de acesso? Paulo escreve em Filipenses falando que carta é essa. Filipenses 2:9-11, Paulo diz assim: por isso também Deus os exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus nos chamou para uma obra, e o inimigo sempre tenta nos parar, mas o céu nos deu cartas de autoridade. Que carta é essa? O nome de Jesus. Vocês lembram de Lucas capítulo 10, versículo 17? Jesus manda os 70 irem fazer a obra. Eles não estão acostumados a andarem sem Jesus. Eles vão meio tímidos, e agora o que nós vamos fazer? Mas no versículo 17, quando eles voltam, Jesus pergunta: e aí, como é que foi? Eles disseram: a gente descobriu algo poderoso. O quê? Que a gente tem uma autoridade. Que autoridade é essa? É o teu nome. É só falar nele que até os demônios... Opa! O endemoniado vinha e a gente dizia: em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Você tem essa carta esta noite? Essa carta nos dá acessibilidade, passagem, abre os caminhos. Eu preciso que você entenda isso, e eu já vou caminhando para a conclusão, pois eu prego aqui esta noite a pessoas que o inimigo cercou, travou, mas Deus está dizendo: tem autoridade sobre você. Naquela casa tem autoridade sobre você, e essa autoridade não é de homem, é do nome. E no nome dele até os demônios. Vocês acreditam em ato de festa à noite? Acreditam? Só quem acredita. E você sabe que precisa de autoridade para destravar aquilo que o inimigo tem travado, impedindo você de prosseguir. Estende as tuas mãos. De mãos estendidas eu oro por você esta noite. E eu não preciso fazer nenhum mecanismo. Mas pela tua fé esta noite você vai alcançar autoridade sobre aquela situação. Espírito Santo, tu és Deus que fala. E tu conhece todas as coisas. Se o Senhor está nestas palavras esta noite, eu te peço agora em nome de Jesus, nas mãos estendidas, derrama a autoridade agora.
Receba a autoridade do Espírito. Receba a autoridade do nome de Jesus. O inferno não pode prevalecer contra a obra de Deus. Nesta noite, entre naquela casa levantando as mãos e dizendo: eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, Satanás. Porque eu entro na autoridade do nome de Jesus. Estende a mão sobre aquele filho e repreenda o mal sobre a vida dele, porque Jesus te dá autoridade. É mando, é mamamando, que mamamando, que mandaga. Ele baba mamamando, que mando, que mamamanda, canda, cando, comanda, ganda, ganda, gai. Telepopa papa camando, que papandora camando, que mando, que manda, ganda, 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 ga. Ele baba camamando, comando, que mando, que papa camando, que papa siade. Ele pouco popo que mando, que pacamando, que papa camando, que ele bacalata tete que mandura bacamandura galata que mandura galase. Ele pouco momonde que poca patacata que fatacata. Ele bacamando que te fatacase. Ele bacamando que te que manda catacata. Ele bacamando que manda tatacamando que ta. Ele bacando que te que mandura batacata. Ele batata tatamando que manda raça. Ele bacamando que mandura batarasa. Ele mando que menino que mandou da camandorassa, ela mandora saia da mandaraga, ela mandora sata que mandora gala mandora, ela mandou que fata que ela toque mandou, ela mandora sata que mandou, ela baca mandora se, ela mandora saia que mandou, mandaca, ela baca mandara se, ela baca mandora gala mandoraga, é pacando de que mandou se, ela mandora se, ela mandou que mandora saia camandoraga, ela mandoria sarabaca. Há uma graça descendo sobre este ambiente esta noite, e Deus está dando autoridade. Mama mandou a barraca labandagai, telamaio, terabacamando e a sé, tariabaria Sérgio. Telabanduia sergi rebai, teliabaio serabai, teriacanto te, charaio rebaio, teriamando, telabacando revá. Há correntes caindo aqui esta noite, por causa da autoridade que desce. Há jugo sendo despedaçado por causa da autoridade que desce. Ei, cai, tariba e asargue, temai, telabacando e assai. Ela mandou rabai, teramaio rebai. É o poder do nome, é a autoridade do nome. Tem hora que é só o nome mesmo, tem dias que é só o nome mesmo, tem hora que o teu conhecimento não resolve, mas o nome. O nome resolve.
Cartas de passagem. Tá bom, Neemias. Eu te darei cartas. Eu quero mais uma carta. O espírito da profecia está nesta casa esta noite. Que carta é essa, Senhor? Eu quero carta para Asaf, o chefe da dispensa, porque a obra é grande, mas os recursos são poucos, e eu preciso de providência. É isso que você quer, Neemias? Está aqui. É só chegar e dizer o que você quer, que Ele vai te entregar. O que tu quer esta noite? O que você veio buscar hoje aqui? Qual é a tua petição esta noite? O rei já assinou a carta. Pede o que quiseres, porque a dispensa do céu está se abrindo hoje. E eu não tenho dúvida do que prego esta noite. Está vindo providência. Ai, 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 ai. Tu quer cura? Na dispensa tem. Libertação lá tem também. Renovo é o que não falta. O que tu queres esta noite? Pastor, posso pedir para a igreja se colocar de pé? Se coloque de pé, por favor. Está descendo providência hoje aqui. Está descendo providência hoje aqui. Você não vai mais dizer: eu não tenho recurso para isso. O Senhor está te dizendo: faz a obra, porque os recursos são meus. Ai, aí você tem duas escolhas: chegar com timidez e pegar só um pouco. Mas eu imagino Neemias chegando e Asaf perguntando: você quer o quê? E Neemias olhando e dizendo: eu quero é tudo. Já que o rei deu, eu quero tudo que eu tenho direito. Você vai sair como deste culto esta noite? Depois de tudo que Deus está entregando aqui hoje, vai sair como aqui? Vai sair só com um pouco? Ou quer tudo? Quem quer desfrutar de tudo? Quem quer desfrutar da comunhão? É tudo. Quem quer desfrutar do particular? É tudo que ele tem. O escritor aos Hebreus diz: tem de ousadia debaixo do sangue. Não entra com timidez, não. Entra com ousadia, porque o sangue já te deu direito. Eu quero tudo. Ele mamamandora calamandoragai. Ele mandora bacalamandoragai.
Eu quero tudo que Deus tem para este culto esta noite. Eu quero tudo que Deus reservou para esta noite. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover. Ele vai prover de novo. Eu creio. Ele vai fazer de novo. Ele é o Deus da provisão. Moisés perguntou: qual é o teu nome? Ele diz: eu sou o que sou. Eu sou o que você precisar. Se você tiver com sede, eu sou a tua água. Se você tiver com fome, eu sou teu pão. Se você tiver cansado, eu sou teu descanso. Se tiver triste, eu sou tua alegria. Eu sou tudo. Eu sou tudo. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Oh glória! Prover de novo. Oh glória! Eu creio. A provisão de Deus virá. A provisão de Deus chegará. Venha o que vier. É só acreditar. Prover de novo. Um dos setores que eu pastoreei, cheguei e peguei uma situação tanto quanto difícil. E um dia, o pastor sempre de vez em quando faz umas coisas que é meio loucura, mas é Deus. E eu olhei assim e disse: irmão, nós vamos estofar todos os bancos da igreja. O irmão olhou para mim assim, falei: esses pastor novo chega todo animado, né? Vai nada. Mas eu sabia que eu tinha um Deus da provisão. Naquele dia tinha um visitante no culto. Eu terminei o culto, quando eu estou saindo, ele está na porta me esperando. Eu cumprimentei-o. Ele disse: pastor, gostei tanto do que o senhor fez hoje, que assim o senhor nem precisa fazer campanha não. Essa semana eu já mando o cheque, eu vou pagar tudo. Porque Deus te deu carta para acessar a despensa do céu. Tem provisão chegando para debaixo da noite. Tem provisão chegando para essa cidade esta noite. O teu comércio não fecha, a provisão de Deus vai entrar lá. Se eu estou guardado por quem nunca perderei. Tem provisão esta noite. Tem recurso esta noite. Acesse a despensa de Deus. Irá prover de novo. Ele vai fazer outra vez. Eu creio em Ele vai agir de novo. Ele vai providenciar o recurso necessário. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Deixa eu te dizer, de tudo que está liberado para nós, não tem nada mais precioso do que a presença. Ele vai prover, mas Ele começa provendo agora. A presença consoladora, a presença confortadora, a presença renovadora. E eu te convido a levantar as tuas mãos. Eu oro com você esta noite.
Pai de eterna bondade, misericórdia e graça, a tua palavra foi ministrada esta noite, e o que o Senhor confiou a mim entregar, eu entreguei. Nós cremos, Deus, que hoje o Senhor nos abriu a despensa para enviar os recursos, mas o maior recurso que nós queremos esta noite é a tua presença. Por isso eu te peço agora, invada esta casa com a tua presença, desde o altar até a porta, que possamos esta noite desfrutar de algo do céu, de algo de cima do teu trono. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus,